Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam conosco para mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Não esquecer, no início da nossa reunião, de colocar a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes e para prepararmos o nosso ambiente, no nosso lar, para esta reunião em família, em que vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos escutar uma canção. Página 5. Eu quero caminhar, sem nunca mais esperar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais esperar. Senhor, eu quero caminhar, e no caminho vou meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho de dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, te pedimos as bênçãos para os nossos lares, te pedimos luz, força, coragem e determinação para seguir adiante, levando a tua mensagem. Que os protetores destas nossas casas possam receber essa luz do alto, fortalecendo-se e transmitindo-nos esse amparo que tanto necessitamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a mensagem que nos deixaste e a pô-la em prática nos nossos dias, sendo mais solidários, sendo mais fortes para com o nosso próximo. Ensina-nos a espalhar a tua luz, como foste exemplo para todos nós. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela volta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais tem um caráter ainda mais odioso. É este ponto de vista que especificamente vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Neste caso, como em todos, o Espiritismo vem projetar a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou permanecer estacionário até quando quiser ver a luz. Muitos partem então levando com eles ódios terríveis e desejos de vingança insaciáveis, mas a alguns deles
mais adiantados que os outros, é permitido entrever uma ponta da verdade. Eles reconhecem as funestas consequências das suas paixões, e é então que tomam boas decisões, compreendem que, para chegarem a Deus, não há senão uma palavra em ação: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, com esforço inaudito, olham para aqueles que detestaram na terra. Porém, ao vê-los, a sua animosidade revela-se. Revoltam-se à ideia de perdoar, ainda mais do que há de abdicarem de si mesmo, mas sobretudo há de amarem os que lhe destruíram, quiçá, os seus haveres, a sua honra, a sua família. Entretanto, o coração destes infortunados abranda. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Interessam-se pelas boas decisões, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força e no momento mais decisivo da prova. Enfim, após anos de meditações e de preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir cumprir na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será então a sua conduta no seio dessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas decisões. O contacto permanente com seres a quem odiou constitui prova terrível diante da qual, por vezes, sucumbe se a sua vontade não for muito forte. Assim, conforme prevaleça a boa ou má decisão, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças que nenhum facto anterior parece justificar. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, é necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e pondo todo o vosso amor no aproximar dessa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprires fielmente. Os vossos cuidados, a educação que lhe deres, ajudarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuros. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por vossa culpa, tereis como castigo de o ver entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ele fosse feliz. Então, vós mesmos, assediados pelo remorso, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de melhores cuidados e ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vos-la deu. Uma intuição perfeita do passado se revela, da qual que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abracei então, filho que vos dá desgostos, e dizei para vós mesmas: um de nós foi culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos de Deus, que Deus concede à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, infelizmente, muitas de vós, em vez de corrigir pela educação os maus instintos trazidos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses instintos por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quando vos possa parecer. Não exige o saber do mundo, tanto o ignorante como o sábio
pode desempenhá-la e o Espiritismo facilita, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criancinha manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior, e é necessário estudá-los para poder agir. Todos os males têm a sua causa no egoísmo e no orgulho. Estudem, pois, os mínimos sinais que revelem a presença destes vícios e dediquem-se a combatê-los. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos inúteis à medida que os vê arrebentar na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos admireis de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais tiverem feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não conseguirem, não têm de se culpar e a sua consciência pode estar tranquila. A dor muito natural que então lhes advém do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza de que se trata apenas de um adiamento e que lhe será concedido concluir noutra existência a obra começada nesta e que um dia o filho ingrato o recompensará com o seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a pede. Ele não permite, senão aquelas que se podem cumprir. Se tal não se consegue, não é por falta de oportunidade, mas de vontade, porque quantos não há que, em vez de resistirem às más inclinações, nelas se comprazem. É mesmo a esses que estão reservados o choro e os gemidos em existências posteriores. Admirei então, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Um dia virá em que o culpado chegará ao sofrimento e que o orgulho se abaterá. É então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As duras provas, entendei-me bem, que são quase sempre indício do fim do sofrimento e do aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitos com confiança em Deus. É um momento supremo que importa não falhar, murmurando se não se quer perder o que se conseguiu e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião para vencer, para vos dar o prémio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, aí sereis aclamado como um soldado que sai vitorioso do meio do conflito. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. O que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumba ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Que pungente angústia é essa! Mas o que pode melhor nessa circunstância revelar a coragem normal do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se nisso há prolongadas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Que melhor consolo e mais encorajador do que o pensamento que depende de si e dos seus próprios esforços, abreviar o sofrimento destruído em si as causas do mal. Mas, para isso, é preciso não deter o seu olhar sobre a terra e não ver senão uma só existência. É preciso elevar-se, discorrer sobre o infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e esperareis com paciência, porque se apresentará explicável o que vos pareciam ser monstruosidades da terra. As feridas que aí recebestes não vos parecerão mais do que arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o caminho, os laços da família apresentar-se-vos-ão sob o seu aspecto real. Já não são mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de se quebrarem pela reencarnação. Os espíritos, cuja semelhança de gostos e identidade do progresso moral e a afeição levam a reunir-se, formam famílias, esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas,
procuram-se para se agruparem como o fazem no espaço, daí resultando famílias unidas e homogéneas. E se nas suas peregrinações são temporariamente separados, reencontram-se mais tarde felizes pelos novos progressos alcançados. Mas, como não devem somente trabalhar para eles, Deus permite que os espíritos menos evoluídos venham encarnar-se entre eles para receberem conselhos e bons exemplos a bem da sua evolução. Eles causam, por vezes, perturbação, mas aí está a missão a desempenhar. Acolhei-os então como irmãos, vinde em seu auxílio, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvado os náufragos que, a seu turno, poderão salvar os outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Solidão. Estás só, lamentas o abandono a que foste votado, a ingratidão de quem tinha a obrigação de te fazer companhia e te abandona nos momentos mais difíceis do teu viver. Busca compreender que Deus nada permite de injusto ou mal para nós. Colhemos sempre o que semeamos, e se a colheita é má, certamente que fomos nós quem não soube semear de acordo com o que deveríamos aspirar como dádiva da justiça. Que opinas sobre o pagamento devido a quem abandona seu rebento? Que pagamento a quem calunia? Que sentença a quem comete o torpe homicídio? Que dar a quem passa provocando a dor profunda? Somos ainda espíritos endividados, mas somos capazes de chegar à conclusão de que se a lei estabelece receber o que se faz, então é bem mais fácil entender que a nossa solidão de hoje é fruto da que demos no passado, mas será a libertação para o futuro, se vivida muito longe da revolta. O texto de hoje, abordando o aspecto da ingratidão dos filhos, merece que possamos relembrar muitas das situações que ocorrem à nossa volta. E ouvimos pessoas dizerem que tudo acontece e tudo é o sinal dos tempos. É tudo o resultado dos tempos, do modernismo, das novas tecnologias, seja do que for. Esquecem-se esses que afirmam essas situações ou essas justificações que os tempos são gerados e conduzidos por aqueles que de nós temos consciência dos atos e das atitudes que vamos pondo em evidência. De facto, vemos muitos jovens hoje bem afastados daquilo que são as suas responsabilidades, como jovens, como filhos, como irmãos. Embora outros sejam bem equilibrados e capazes de cumprir com aquilo que são os ensinamentos que habitualmente os pais têm para com seus filhos, desde pequenos. É evidente que nem todos de nós somos capazes de conduzir certo tipo de orientações, de ensinamentos. Trazemos as nossas próprias convicções, os nossos próprios avanços do passado, e por isso temos dificuldades muitas vezes em sermos bons pais, em sermos bons irmãos, em sermos bons avós. Mas o texto, referindo o aspecto dos filhos, é um aspecto que os próprios pais ou avós ainda hoje, mesmo para aqueles que tenham tendências menos positivas em serem melhores do que aquilo que são, os pode ir conduzindo de uma forma mais equilibrada. Por exemplo, fazendo o Evangelho, lembrando a doutrina, sabendo que há leis superiores que aquelas que são as leis dos homens e que interessa que todos nós, pais, avós ou jovens, possamos compreendê-las, chamando-os para essa realidade, podemos ajudá-los a corrigir eventualmente situações que não fomos capazes de o fazer quando eles eram mais pequenos. Mas é um alerta
esta chamada de hoje, desta leitura, particularmente para os pais de hoje, ou para aqueles que vão ser pais entretanto, que tenham consciência que devem, desde pequenos, como diz o texto de Santo Agostinho, desde pequenos corrigir as suas inclinações menos boas, sendo conduzidos de uma forma equilibrada, por bons princípios, por boas palavras. Esses filhos que hoje possam trazer essas tendências menos boas acabam, pelas orientações dos pais, ser capazes de se reconduzir para aquilo que é a sua própria vivência de paz, de bem, de bons seres, de bons filhos, de bons pais amanhã. Então, que a nossa lição de hoje, os nossos esclarecimentos particulares, as nossas recomendações que ouvimos por Santo Agostinho, possam merecer da nossa parte muita atenção, especial atenção para os pais, para os avós, mas particularmente para aqueles que estão a pensar em ser pais entretanto. A leitura de hoje, da mensagem que o Espírito Santo Agostinho nos trouxe, é muito esclarecedora e deveria ser relida várias vezes por todos nós. É certo que nesta leitura Santo Agostinho procura explicar o porquê de muitas das relações difíceis que existem nas famílias, nomeadamente entre pais e filhos, e, em particular, sobre a ingratidão dos filhos. E que, como vimos na segunda leitura, sobre a solidão, por vezes, essa ingratidão dos filhos conduz à solidão dos pais. E a explicação que o Espírito Santo Agostinho nos traz é muito clara. Tudo tem a ver, naturalmente, com aquilo que nós semeamos no passado e que estamos a colher no presente. E que os nossos comportamentos de hoje irão naturalmente condicionar ou trazer consequências no amanhã, nas próximas existências. Nós vemos claramente que esta questão da ingratidão dos filhos pode ser, naturalmente, porque nós também semeámos essa ingratidão no passado e hoje estamos a recebê-la de volta para modificarmos o nosso comportamento e, portanto, é a justiça de Deus a funcionar no sentido de nós compreendermos e recebermos essa consequência do nosso ato, mas sempre numa perspectiva de mudança, de crescimento, de modificação, de oportunidade de nós refazermos o nosso caminho e os erros do nosso passado. Mas em certas circunstâncias também é, de alguma forma, uma missão que os pais trazem de acolher no seio do seu lar espíritos mais endurecidos, mais imperfeitos e, através dos seus bons exemplos, da sua boa conduta, poderem educá-los, poderem colocá-los num caminho certo, orientá-los para um caminho melhor, para que eles também aprendam as lições do amor, do respeito e aproveitem essa existência para se modificarem, para se melhorarem. Então nós vemos que Deus não coloca sobre os nossos ombros uma cruz que nós não podemos transportar. E por isso, pais que somos ou que são, têm naturalmente essa responsabilidade de procurar envolver todos aqueles que acabam por ser presentes no nosso lar para, de alguma forma, produzir esse crescimento desse sentimento de amor entre todos. E mesmo aqueles que não
respeitam, que são ingratos para com os seus pais, os pais devem continuar a envolvê-los em amor, a serem condescendentes no sentido de procurarem não desistir de educar, de levar os melhores ensinamentos e os melhores exemplos para com esses filhos. Porque hoje eles podem naturalmente não ter as atitudes e os comportamentos que nós gostaríamos, mas amanhã eles vão ser diferentes. E como a leitura diz, todos, não é, vamos modificar-nos, todos vamos aperfeiçoar-nos e todos um dia vamos nos amar. Então, cabe a cada um de nós que já tem um pouco mais de entendimento sobre a vida, sobre a continuidade da vida e as várias existências, termos as melhores atitudes e pôr em prática, naturalmente, esse amor, essa caridade, e neste caso, para com os filhos e vice-versa, porque às vezes também serão os filhos que terão que ter essas atitudes para com pais que não desempenhem as suas responsabilidades devidamente. Então, tudo no universo tem uma razão de ser, nada é por acaso. E não estamos por acaso juntos no seio da mesma família. Então aproveitemos esta oportunidade para nos aproximarmos, para nos amarmos, para aqueles espíritos que possam ter alguma antipatia por nós, poderem diminuir esses sentimentos. Porque conforme vimos, é porque há uma causa e no passado nós podemos ter sido os causadores dessas antipatias que hoje ainda existem. Então que nós possamos reler esta leitura, interiorizar os seus ensinamentos e pô-los em prática na nossa vida. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tivemos no nosso Evangelho no Lar, de escutarmos, recordarmos esta lição tão importante para todos nós, filhos, pais que somos ou que viremos a ser. Te pedimos, Senhor, por todos os lares, por todas as famílias, ajuda a todos, dá-nos o discernimento a todos nós, aos pais, com as suas responsabilidades, mas também aos filhos, para saberem cuidar dos seus pais, dar-lhes o necessário, o carinho, a ternura, na última fase da vida, na velhice ou na doença, Senhor, que saibamos ser bons filhos. Mas aos filhos dá-lhe também o discernimento de cuidarem-se uns dos outros, de se amarem uns aos outros, para ultrapassarmos todas as vicissitudes que teremos que passar nessa interajuda, nesse amor fraterno entre todos nós. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, nos hospitais, nas cadeias, Senhor, nas prisões dos vícios, por todos os que não têm lar, não têm família e vivem, Senhor, a solidão também, por todos aqueles que não tendo lar ou tendo lar, Senhor, sofrem a miséria encoberta, com vergonha de pedir o auxílio tantas e tantas vezes, e ajuda-nos a nós, que temos, Senhor, o necessário, a estarmos atentos àqueles que nos rodeiam, para conseguirmos descobrir algum irmão, alguma irmã que esteja nessa situação, para o podermos ajudar. Ajuda a todos, Senhor, os que sofrem por esse mundo terra fora, Senhor, tanta miséria, tanta fome, tantas necessidades, Senhor, tantas dores sem nome. Ajuda a todos. Que a tua luz,
a tua serenidade, a tua paz, o teu alívio. E também, Senhor, a nossa prece sincera, as nossas vibrações de amor, que os benfeitores amigos, os teus mensageiros socorristas, nossos irmãos, nossas irmãs, possam levar e multiplicar, Senhor, 100 por 1 a 1000 por 1, para que todos possam ter uma noite com mais paz, com mais serenidade, com mais alívio, com mais esperança, com mais fé, porque tudo passa e dias melhores virão. Que eles sintam essa esperança, Senhor. Envolva todos e todos os lares, todos os que nos escutam, e o nosso também, os nossos familiares, na tua paz, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Página 11. Nós aqui estamos para te louvar. Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, nós esperamos que todos possas curar. Jesus, nós esperamos que todos possas curar. Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, dá-nos fogo do teu olhar. Jesus, dá-nos fogo do teu amor. Jesus, do teu amor, dá-nos guarida. Jesus, do teu amor, dá-nos guarida. Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, nós te pedimos o alívio das tuas dores. Jesus, nós te pedimos o alívio das tuas dores. Estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores, magnetizaram, fluidificaram para nosso bem. Lembramos que os textos que são utilizados no nosso Evangelho no Lar são publicados no Jornal Espírita e que, se quiserem acompanhar essas leituras, poderão fazê-lo assinando o nosso jornal. Para isso devem enviar um e-mail para jornalespirita@gmail.com solicitando todas as informações para que possam receber em vossa casa
o jornal mensalmente. Lembramos que amanhã estaremos de novo em vosso contacto com mais uma palestra, neste caso transmitida online, realizada online, e que na sexta-feira da nossa instituição, da nossa associação, voltaremos a transmitir às 20h30 mais uma palestra doutrinária. Despedimos-nos então de todos, desejando a todos um bom resto de dia ou de noite, consoante a hora e o local que nos estão a seguir. Votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.